Bom dia, valentes do Altíssimo. E aí, estamos firmes no jejum? Orando, clamando ao nosso Deus? Pois é, Ele tem respondido, pode ter certeza. Você terá sua resposta, amém? Estamos aí firmes, orando, jejuando, até sábado estaremos encerrando o jejum. Hoje vamos meditar em Ester, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga-se vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos do mais nobre príncipe do rei, e vistam delas aqueles a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Glória a Deus. Queridos, que história tremenda, não é? Não sei se você já teve a oportunidade de meditar em Ester, um livro maravilhoso. Então, aqui o que acontece? Nós sabemos que Amã era um homem mau, invejoso, orgulhoso, soberbo e que estava preparando tudo, né, para destruir Mordecai, para matá-lo, na verdade. Já tinha feito toda uma artimanha contra ele, contra os judeus, e já tinha preparado uma forca para que ele morresse enforcado. Só que Deus entrou na história e resolveu mudar a história. E então o que aconteceu? Deus fez com que o rei naquela noite perdesse o sono. Olha que coisa tremenda. Deus faz com que um rei perca o sono, né? Naquela noite Assuero jamais, né, poderia dormir, não conseguia dormir, perdeu o sono. E nessa perda de sono, o que ele faz? Manda trazer o livro dos feitos memoráveis. E ali ele começa a ler. E ele percebe que em determinado momento da história, Mordecai tinha salvado, né, o rei. E nada tinha sido feito para honrar. E aquilo ali, né, subiu nele um desejo de gratidão. E ele então resolveu que honraria Mordecai. É assim que se faz ao homem que o rei deseja honrar. É assim que se faz Deus para o homem, para a mulher que ele deseja honrar. Ele faz com que o inimigo se dobre, ele faz com que o próprio inimigo seja usado para honrar este homem e esta mulher. Ele faz com que a forca que o inimigo preparou para matá-lo seja a própria forca com que ele será enforcado. E foi isso que aconteceu. A forca que Amã preparou para matar Mordecai serviu para ele mesmo. Ele mesmo foi enforcado nessa forca. Queridos, Deus é soberano em sua providência. Ele tem as rédeas da nossa história. Ele tem as rédeas da história da sua vida nas mãos dele. Ele tira o sono de um rei para poupar a vida de um simples servo. Foi isso que ele fez. Ele tirou o sono daquele rei. Sabe por quê? Porque ele faz acontecer. Ele faz acontecer para honrar os seus, para libertar, para curar. Por isso vale a pena ser fiel a Deus, permanecer firme nessa fidelidade, não é? Quando o rei descobre que Mardoqueu não tinha recebido as devidas honras pelo seu heróico feito, decidiu honrá-lo. E usa quem? Usa Amã. E o próprio Amã, envergonhado, teve que fazer isso, teve que levar pela praça e ainda gritar, não é?
Olha o que se faz, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Quanta desonra, não é, para esse homem do mal, para esse filho, né, de Belial. E é assim que Deus faz. Por isso eu quero te dizer nesta manhã que você deve confiar no Senhor. Está sendo desonrado, está sendo afrontado, está sendo humilhado. Pois é, o Senhor se lembra de você e na hora certa Ele se levanta e Ele faz tombar o seu inimigo e Ele faz cair por terra e Ele envergonha aqueles que estão te envergonhando. Se você permanecer fiel, firme ao Senhor, porque Ele honra os seus filhos, Ele faz com que aconteça coisas, não é, para mudar a história, queridos. Ele desmantela qualquer conspiração, qualquer artimanha do inimigo para honrar os seus. É isso que Ele faz. Portanto, não se preocupe com vingança, que querer vingar com as próprias mãos, em querer, não é, ficar também naquela situação de autocomiseração. Estou sendo injustiçado, estou sofrendo, estou sendo perseguido. Não, deixa na mão de Deus que Ele faz. Olha que coisa linda o que Ele fez aqui na vida de Mordecai. Ele fez com que o rei perdesse o sono. Ele fez com que o rei tivesse uma insônia forte naquela noite, pegasse os livros memoráveis, lesse, visse e decidisse, né, honrar a Mordecai. É assim que Deus faz. E eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã. A mesma palavra que o próprio Amã teve que dizer. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. E assim se faz também ao homem que Deus deseja punir, castigar. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.